Olá, amigos. Dando continuidade às nossas aplicações clínicas do estresse cardíaco, vamos abordar hoje um conceito já do ponto de vista fisiopatológico bastante antigo, mas uma novidade dentro do campo do estresse cardíaco, que é o trabalho miocárdico, o myocardial work. O que é e para que serve? Então, apenas para lembrar, o trabalho miocárdico é a relação que existe entre a força exercida, ou seja, a pressão que o ventrículo consegue desenvolver, pela deformação que esse sofre durante o ciclo cardíaco. Ou seja, podemos dizer que é o produto entre a força vezes a distância. Ou seja, a força, a pressão exercida, vezes a distância, ou seja, a deformação, a mudança de forma que esse ventrículo sofre. Esse trabalho seria aquele utilizado para mover uma determinada massa a uma certa distância. E corresponde à força aplicada vezes a distância em que essa massa se movimenta. Esse é um conceito bastante antigo e é a essência da contratilidade miocárdica. Na verdade, não se utilizava do ponto de vista do ecocardiograma pelas dificuldades técnicas de se associar as curvas, por exemplo, de volume ventricular e pressão intraventricular simultânea. Então, podemos representar, de certa maneira, o trabalho miocárdico por uma relação ou uma curva de pressão-volume, onde a pressão representa a força e o volume representa a distância percorrida pelo miocárdio. E isso vai determinar, então, que o trabalho sistólico corresponde a uma área dentro desse loop, dessa curva de pressão-volume. Essa área, então, corresponde ao trabalho sistólico, que é o que nos interessa, e ele está intimamente ligado ao consumo de oxigênio pelo miocárdio. Assim, podemos definir que o trabalho miocárdico é da seguinte maneira. Quando o coração bomba sangue para a circulação, ele está produzindo trabalho sobre o sangue a cada batimento. Ou seja, em cada batimento, esse trabalho é exercido pelo sangue, e esse é o determinado ou denominado trabalho sistólico, que corresponde a essa área dentro da curva de pressão-volume, como falamos anteriormente. Mas vejam que o trabalho sistólico é a área contida na curva, mas que não inclui o chamado trabalho negativo, ou seja, o trabalho que ocorre durante o enchimento diastólico. Então, o trabalho sistólico vai desde o fechamento da válvula mitral até a abertura da válvula aórtica, ou seja, compreende o período de contração isovolumétrica, o período ejetivo do ventrículo esquerdo até o fechamento da válvula aórtica, e inclui também o período de relaxamento isovolumétrico, que vai desde o fechamento da válvula aórtica até a abertura da válvula mitral. Esse conceito é importante para entender como é que funciona essa associação entre o que nós vamos ver de trabalho sistólico e a deformação miocárdica. Assim, nós podemos fazer uma relação entre a pressão intraventricular e a deformação ou deslocamento miocárdico, ou seja, o strain. O strain, ele é representado em porcentagem pelo deslocamento em que esse miocárdio se movimenta ou se modifica a sua forma. Como esse deslocamento miocárdico pode ser representado pelo strain, então podemos esquivar o trabalho miocárdico de forma global e regional, como nós fazemos com strain longitudinal global ou segmentar, correlacionando a pressão sanguínea do ventrículo com a deformação do deslocamento, então quer seja num segmento, quer seja em todos os segmentos ao mesmo tempo. As unidades de essa relação pressão-deformação de trabalho miocárdico do ponto de vista da deformação são milímetros de mercúrio por cento. Nós podemos identificar, então, como falamos, trabalho global e o trabalho segmentar. O trabalho segmentar é a área representada dentro de uma curva de pressão-volume, na verdade, uma curva de pressão-deformação segmentar. Aqui nós temos a deformação, por exemplo, longitudinal abaixo da linha de base, negativa, e aqui acima da linha de base, quando o ventrículo aumenta o seu tamanho. E nós temos, então, que entre o fechamento da válvula mitral e a abertura da válvula aórtica, ele vai
diminuindo gradativamente, muito pouco seu tamanho, ele diminui de forma importante no momento da ejeção ventricular e ele vai se manter estático ou às vezes pode até diminuir um pouquinho entre o fechamento da válvula aórtica e a abertura da válvula mitral, ou seja, no período de relaxamento isovolumétrico. E sendo o trabalho negativo que ocorre aqui durante o enchimento ventricular esquerdo. Então, seria essa correlação entre a pressão ventricular e a deformação segmentar. Então, nós podemos considerar esse trabalho sistólico representado por essa curva de trabalho miocárdico, não estimando perdas negligenciáveis, né, de energia, o trabalho de cada segmento do miocárdio. E ele seria expresso como a área entre o strain segmentar e a pressão ventricular, como nós vemos aqui. E como que estimamos a pressão? Com o manguito de pressão, com o esfigmomanômetro se determina a pressão e devem ser determinados também os tempos dos eventos valvulares, ou seja, o momento do fechamento da válvula mitral, o momento da abertura da válvula mitral. Então, o trabalho miocárdico se calcula medindo a pressão com o manguito e calculando esses eventos valvulares, e ele é calculado entre o fechamento e a abertura da válvula mitral, ou seja, na sístole mecânica, que inclui a contração e o relaxamento isovolumétrico. Assim como falei, o software vai calcular o trabalho miocárdico, o qual pode ser representado num mapa polar, como nós vemos aqui, em um sistema de codificação de cores. Aqui nós temos uma escala que vai desde trabalho negativo, menos 1000 milímetros de mercúrio por cento, até o trabalho positivo, 3500 milímetros de mercúrio por cento. Dentro disso, a cor azul vai representar o trabalho negativo, ou seja, aquele trabalho que ocorre durante o enchimento ventricular na diástole. A cor verde vai representar o trabalho normal do miocárdio, ou seja, esses valores normais situados nessa faixa aqui, acima da linha de base, ou seja, positivos em relação a milímetros de mercúrio por cento. E a cor vermelha, as regiões com cor vermelha, ele vai representar a área de trabalho elevado, de trabalho muito elevado. Então, dessa forma, nós podemos analisar todas as formas de trabalho miocárdico, negativo, normal e elevado, dentro de um mapa polar que representa, então, como dissemos, por uma codificação de cores, esse tipo de modificações do trabalho mecânico que vai ocorrer em diversas partes durante diversos momentos do ciclo cardíaco. Assim, os valores globais são calculados pela média dos valores de cada segmento, da mesma forma que nós fazemos com o strain longitudinal global, e como valores segmentares e globais para o trabalho do miocárdio, também é fornecido um conjunto de índices adicionais. Ou seja, o software vai calcular o chamado trabalho construtivo, que resulta no trabalho realizado por um segmento do miocárdio durante o encurtamento sistólico, ao que se adiciona o trabalho negativo que pode ocorrer durante a fase de relaxamento isovolumétrico. Nem sempre ocorre, pode ocorrer durante a fase de relaxamento isovolumétrico, trabalho negativo no qual nós vamos ter uma deformação abaixo da linha de base, ou seja, para milímetros de mercúrio por cento na faixa azul, digamos assim. Trabalho desperdiciado, o trabalho negativo realizado por um segmento do miocárdio que se alonga durante a sístole, por exemplo, um segmento que sofre uma discinesia, ao que se acrescenta o trabalho realizado durante o relaxamento isovolumétrico, que pode ser eventualmente negativo. Então, o trabalho desperdiçado seria o segmento que se alonga mais o trabalho negativo realizado durante o relaxamento isovolumétrico. E a eficiência mecânica ou eficiência do trabalho miocárdico é o trabalho construtivo, ou seja, realizado por um segmento durante o encurtamento, dividido pela soma do trabalho construtivo mais o trabalho desperdiçado. E ele varia de 0 a 100%. Supondo que não houver nenhum tipo de trabalho desperdiçado, ou seja, 0 de trabalho desperdiçado, a eficiência desse músculo, a eficiência do miocárdio, o trabalho miocárdico será de 100%. Se o trabalho construtivo for 0, ou seja, não houver nenhum trabalho construtivo, a eficiência do miocárdio, nesse caso, será de 0%. E, por outro lado, se o trabalho desperdiçado for igual ao trabalho construtivo, nós teremos uma eficiência miocárdica de 50%.
Vamos a supor que el trabajo desperdiciado corresponde a 30% y el constructivo a 70%. Ahí nos vamos a tener una eficiencia mecánica o de trabajo do miocardio de 70%. Y así sucesivamente, y aquí nós temos no mapa polar, uma demonstração de trabalho miocárdico normal, representado por verde, com trabalho elevado representado por vermelho, nenhuma área azul, indicando então que esse mapa polar desse indivíduo apresenta uma eficiência mecânica de pelo menos 100%, muito próximo de 100%. Isso é bastante interessante do ponto de vista da fisiologia, porque agora nós podemos incorporar essa pressão intraventricular, que era de muito difícil feitura antigamente, né, apenas com os métodos convencionais. E isso se deve a esse tipo de software que ele faz automaticamente esse cálculo, essa integração da curva pressórica dentro dos traçados de deformação. Então, nós temos alguns trabalhos, já que vem surgindo recentemente, em 2018, aqui na Sociedade Europeia de Cardiologia, um trabalho mostrando a importância do trabalho miocárdico, do myocardial work, na ecocardiografia, para avaliação clínica dos pacientes. Esse é um dos trabalhos iniciais, que diz que a avaliação da função sistólica ventricular é essencial, obviamente, nos exames ecocardiográficos. Nós sempre tentamos determinar a função tanto sistólica quanto diastólica desse ventrículo, e a fração de ejeção do ventrículo esquerdo ainda é o parâmetro mais utilizado para se medir essa função sistólica, apesar de suas múltiplas limitações. O strain longitudinal, embora possa detectar alterações subclínicas da função sistólica, mesmo quando a fração de ejeção é normal, também sofre uma certa dependência da carga desse ventrículo. E a análise do volume e da pressão, então, incorpora a carga do ventrículo, que é o que faltaria para a análise da verdadeira função miocárdica. É um método poderoso para quantificar a função do ventrículo esquerdo. E como representativo dessa área de pressão-volume, a área do loop de pressão-volume, ou a área da pressão de formação, refletiria o consumo de oxigênio pelo miocárdio. Essa relação pressão de formação, então, avalia a função regional do ventrículo esquerdo e o trabalho segmentar de cada segmento desse ventrículo esquerdo e pela integração de cada um dos seus segmentos, o trabalho global desse ventrículo esquerdo. Aqui nós temos um exemplo desse primeiro trabalho apresentado na revista da Sociedade Europeia de Cardiologia, no qual se mede o strain miocárdico e a pressão do ventrículo esquerdo, em trabalhos preliminares, em um experimento em cães, antes e durante a estenose aórtica, ou seja, nos cães foi provocada a estenose aórtica. Então, em amarelo, aqui antes da estenose aórtica, a curva de strain, e aqui a curva depois que se provoca a estenose aórtica, com uma diminuição do strain longitudinal global desse ventrículo de 25% para aproximadamente 20%, 21%. Isso que se espera que ocorra, então, na estenose aórtica. Mas vejam que quando nós incorporamos a essa curva de strain a pressão, ou seja, a relação pressão e strain, nós vemos que antes da oclusão da estenose aórtica, nós tínhamos uma área entre a deformação e a pressão estimada em 2046 milímetros de mercúrio por segundo. E depois da constrição aórtica, nós vamos ter uma área muito semelhante, porém, uma diminuição do strain nesse sentido e o aumento da pressão nesse sentido. Daqui nós podemos deduzir que o trabalho miocárdico está mantido, mesmo com a oclusão aórtica, devido ao aumento da pressão que ocorreu nesse instante. Ou seja, a diminuição do strain, da deformação, está sendo compensada pelo aumento da pressão e, com isso, mantendo o trabalho miocárdico dentro dos limites normais. Então, é muito importante isso, por quê? Porque nós vemos a importância da pressão desenvolvida pelo ventrículo, que pode estar compensando, de certa maneira, as alterações da deformação miocárdica. Aqui nós temos outro trabalho muito interessante, no qual se estudam pacientes com oclusão coronariana aguda sem elevação do segmento ST. E o objetivo seria investigar o índice de trabalho miocárdico regional
em casos de oclusão aguda coronariana, sem elevação do segmento ST, em 126 pacientes com síndrome coronariana aguda. Eles usaram experimentalmente um valor de corte para o trabalho miocárdico inferior a 1.700 milímetros de mercúrio por cento, e para o estreno longitudinal um valor menor de menos 14%, ou de 14%. E verificaram que a ocorrência de igual ou mais que 4 segmentos contíguos de diminuição do trabalho miocárdico, ou seja, muito parecido com o que a gente considera como da área de risco funcional, significativamente foram melhores que a própria estreno longitudinal e a fração de ejeção para detectar oclusão coronariana. Houve uma diferença significativa a favor do trabalho miocárdico, com um P significativo menor que 5%, com uma sensibilidade de 81% e uma especificidade de 82%, contra a sensibilidade de 78% e a especificidade de 65% quando se usa apenas o estreno longitudinal regional, aquele índice chamado de área de risco funcional. Assim, nós podemos ver que a regressão logística nessa curva ROC indica que o aumento da pressão arterial diminui muito a possibilidade de obstrução coronariana nesses pacientes que apresentam estreno regional diminuído. Ou seja, a pressão intraventricular, o aumento da pressão intraventricular protege, de certa maneira, o miocárdio nesses pacientes que, apesar de haver uma diminuição do estreno regional, eles mantêm uma viabilidade miocárdica conservada. Outro trabalho interessante, mais recente, foi publicado agora em fevereiro de 2018, mostra as curvas, os traçados do trabalho miocárdico em pacientes antes e após a terapia de ressincronização miocárdica. Então, nós vemos que antes da ressincronização, eles avaliaram a parede inferoseptal basal e a parede anterolateral basal também no ventrículo esquerdo, principalmente no septo interventricular, onde existia um bloqueio do ramo esquerdo, nós observamos uma região de trabalho desperdiçado bastante importante aqui, depois da abertura da válvula aórtica, ou seja, no início da sístole ventricular. E nós vemos também que entre o fechamento da válvula mitral e a abertura da válvula aórtica, nós temos um período de trabalho negativo e acrescentado a um período de trabalho desperdiçado no início da contração ventricular, nesses pacientes que apresentavam bloqueio do ramo esquerdo importante, desincronismo importante do ventrículo esquerdo. Após a terapia de ressincronização, observamos que se conserva o trabalho negativo septal durante o enchimento ventricular, mas desaparece esse trabalho desperdiçado que ocorria aqui no início da sístole ventricular. A mesma coisa acontecendo com a parede livre do ventrículo, com a parede anterolateral basal, que apresenta seu trabalho negativo no início da contração isovolumétrica, entre o fechamento da válvula mitral e a abertura da válvula aórtica, e o desaparecimento desse trabalho desperdiçado que existia no início da sístole. Então, nós vemos que a incorporação da pressão nesses traçados, nessas curvas de deformação-pressão, parecem ser de grande importância na avaliação, então, da função miocárdica, afinando bastante a pontaria nesse tipo de pacientes nos quais é necessária a determinação da função regional do miocárdio. Em vários exemplos, como nós vimos anteriormente, nas formas de descompensação aguda do ventrículo esquerdo, como ocorre na estenose aórtica, nós podemos determinar se essa estenose aórtica está compensada ou descompensada, avaliando o trabalho miocárdico. Se estiver compensada, o trabalho miocárdico está mantido, quando ela descompensa, aquele trabalho miocárdico diminui. Na insuficiência coronariana aguda, para determinar se há viabilidade dessas paredes miocárdicas, e também na terapia de ressincronização miocárdica, que serve como um preditor para os resultados dessa terapia de ressincronização. Então, dessa forma, apresento a vocês essa novidade tecnológica que nós temos agora denominada trabalho miocárdico, que seguramente nos próximos meses e anos vai ser amplamente utilizada na ecocardiografia.
Muito obrigado a todos.